Bom, é o seguinte, na verdade esse papo aqui, a gente fez esse convite para vocês, porque em geral as favelas não fazem parte do debate. Eu falo isso também na condição de quem conhece bem favela. Então a gente entende que é importante para nós a gente poder, para que a gente possa construir melhores condições para os ambientes que a gente vive, é importante que de alguma maneira a gente participe. Obviamente que nem todos os dias a gente vai poder, ou nem todo tema é importante ou é do nosso interesse, mas é importante que a gente participe de várias ações, de vários atos, ou de algumas discussões que sejam realmente relevantes e que deem algum tipo de resultado para os nossos ambientes. O Brasil sempre foi, historicamente, um país extremamente violento. Nós gostamos de uma narrativa que coloca a violência como uma coisa episódica, como uma coisa que acontece de vez em quando, né? Quase como uma coisa que não é natural. A nossa natureza é pacífica, a nossa natureza é do convívio amigável. Não. Né? O Brasil se organizou, né, sobre a violência. Seria difícil ser de outra forma se pensarmos que até o século XIX, 70% a 80% da nossa população era de escravos, né? E como você sustenta um sistema em cima de uma população de escravos dessa ordem, não é só com a violência, mas a violência é um fator muito importante. Então nós aprendemos, a gente vem de um aprendizado de muitos séculos de como aplicar a violência no controle social, de como aplicar a violência para manter as relações de poder. Alguns são cidadãos de bem, ou de bens, né? Tem muita coisa. Outros são os matáveis, são os aprisionáveis, são aqueles que devem ficar no seu lugar, não devem atravessar certas áreas da cidade, não deve, todos nós sabemos o ditado popular, né? Cada um sabe o seu lugar. Na favela, cada favela na sua particularidade, ela vive essas situações violentas. O Complexo Alemão é um lugar enorme, mais de 100 mil moradores, e tem muita cultura, muita arte, muita riqueza, muita gente construindo coisa bacana, mas tudo isso fica em segundo plano diante da pauta da violência. Porque quando a gente discute prisão, discute violência, discute toda essa situação, isso dá muito lucro. Não para quem mora na favela, pelo contrário, para a mídia que explora essa comunicação, para os empresários que vendem armas, para pessoas que estão brigando pela privatização dos presídios e tantas outras situações que envolvem o nosso sangue, o nosso choro, a nossa dor. Hoje na favela a gente vive essa situação, mães que choram seus filhos presos, mães que choram seus filhos mortos, e muito discurso em cima disso tudo e pouca ação prática que traga alguma mudança. O tempo passa, os anos continuam avançando e o Estado, e não esse atual, mas todos os outros, o único diálogo, política pública para a favela, sempre é pensada dentro da Secretaria de Segurança. O Estado, os políticos partidários dialogam com a favela, olhando para nós através da mira de um fuzil. Hoje a gente tem uma situação explosiva, a gente tem um sistema penitenciário superlotado, a gente tem um sistema penitenciário com mais de 600 mil presos, né? Nós somos o 4º maior encarcerador do planeta, né? Primeiro os Estados Unidos, depois a China, depois a Rússia. O Brasil é o 4º, hoje, maior encarcerador do planeta. Nós temos um sistema penitenciário superlotado, um sistema penitenciário em que 40% dos presos são presos provisórios. 40% dos presos aguardam julgamento. Isso é um escândalo. Isso também é alguma coisa que não se comenta, né? 40% dos presos ficam mofando nas cadeias públicas, nas delegacias, em alguns estados ainda há delegacias com presos aguardando julgamento. Essas pessoas ficam semanas, meses, em alguns estados, anos, aguardando julgamento. E o que acontece? Muito frequentemente, quando essas pessoas são julgadas, elas não recebem uma pena de prisão. Então a gente está provando aqui no Rio, através de pesquisa aqui no Rio, que praticamente a metade dos presos provisórios, quando chega a ser julgada, não recebe uma pena privativa de liberdade. Ou é absolvido, ou é condenado a uma pena alternativa, uma pena diferente da pena de prisão. Então isso é ilegal. Eu fui preso em 2010, trabalho normal, do envolvimento com a minha família, do primeiro traficante no Complexo da Penha, entendeu?
E tinha amigos da minha idade que se envolveram, que hoje se foram. Eu fiquei 1 ano e 3 meses para ser julgado. Meu crime é formação de quadrilha. De uma pena de 1 ano e 3 meses. Então, quando saí, eu peguei 1 ano de cadeia, aí dobrou para 2, por ser quadrilha armada. E eu estava com 1 ano e 3 meses preso, por lei. Menos de 4 anos não fica preso. E eu fui sair com 1 ano e 10 meses de cadeia. 2 anos preso, não aprendi nada lá dentro. Dormia acordado todo dia sem fazer nada. Só ouvindo histórias, mentiras, crime dali, tu aprende tudo lá dentro. Ou você escolhe, graças a Deus tive estrutura familiar para me ajudar, a entrar no caminho certo, ou você voltar para o caminho errado. E continuar lá. Tem gente que vive 10, 15, 20 anos e parece que é normal. Quando a gente, eu, o Celso, o Cufa, sempre quando a gente fazia algum projeto voltado para essa questão, a gente era chamado de defensor do banditismo, defensor de preso, a gente era puxa-saco de bandido. A gente não faz apologia do crime, nem nunca me senti assim. Só que a gente tem um sistema prisional de leis no Brasil, que em alguns momentos são brandas, em alguns momentos são cruéis, porque muitas pessoas ficam sem julgamento durante muito tempo. Mas acho que tem uma parte branda dentro dessas punições, porque a gente vê que parte da sociedade fica feliz quando vê alguém ir preso, como se aquilo fosse resolver o problema. Mas vale muito a pena lembrar que o Brasil não tem prisão perpétua. Então essas pessoas elas vão voltar para as ruas. Se a gente tiver um sistema que a gente consiga recuperar esse preso, a gente vai ter uma rua menos violenta depois. O que a lei de execução penal fala em relação à educação? Você procura lá a lei diz o seguinte, que todo estabelecimento penal tem o dever, tem a obrigação de oferecer educação de 1º grau para quem não tiver o 1º grau completo. Pelo levantamento feito no Brasil em 2014, 70% dos presos no Brasil não completaram o 1º grau. 70% dos presos no Brasil não completaram o 1º grau. No entanto, apenas 20% dos presos no Brasil estão estudando hoje. Né? Quer dizer, é isso, Diego, entendeu? Quer dizer, a lei está lá, desde 84, que a lei diz que vocês tinham que ter acesso à educação dentro da cadeia. Né? Agora, a lei nesse país é tinta no papel branco. Realmente, a lei está lá, ela está escrita, mas a gente precisa de liderança para fazer com que essa lei saia do papel e ela vire realidade efetiva, palpável, material na vida desse preso. Em São Paulo, desde o final do ano passado, desde o começo desse ano, a liderança do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo resolveu realmente colocar isso em prática. Com uma iniciativa, que é um movimento, uma mobilização que está acontecendo em todo o Poder Judiciário no Estado, que são as audiências de custódia. 24 horas, esse preso tem que estar na frente do juiz. Esse juiz tem que deliberar sobre a vida e sobre a situação desse preso. Isso provocou realmente, foi quase catártico, mas veio da liderança. O presidente do Tribunal de Justiça falou, isso vai acontecer. E todos os outros magistrados, então, na hierarquia do tribunal, têm que atender isso. Nós precisamos de vontade política dos nossos líderes para fazer com que essa lei saia do papel e ela vire realidade, benefício na sua vida e na nossa vida. Porque a coisa pública é do público, é do cidadão brasileiro. Nós pagamos para isso, nós precisamos desse investimento que nós fazemos ter resultado benéfico, positivo na sua vida, na vida dos meus amigos que estão lá em São Paulo. Porque além do que aconteceu na vida do Diego, eu tenho um caso em São Paulo de um amigo preso por tráfico que depois de ter pago 5 anos da vida dele encarcerado, com a restrição à liberdade dele, ele sai da prisão tendo uma pena pecuniária para ser paga de mais de 10 mil reais. Isso não é um convite para a pessoa reincidir, então. O Caveirão, quando ele avança sobre os carros nas ruas do Alemão, ele certamente não faria isso nas ruas de Botafogo, Flamengo, Leblon, né?
Quando o policial mete a chave mestra, arromba a casa do morador lá da Maré, esculacha, revira tudo, quebra tudo, né? Ele faz isso porque ele supõe que ele tem carta branca para isso, que a lei ali não vale, que a lei é território em que os direitos estão suspensos. A lei não foi escrita para aquele território. Então acho que isso é super fundamental a gente ter em conta, e como a Patrícia dizia, o caminho é o protagonismo, a gente encontrar a maneira de colocar a nossa voz na frente de tudo. Vamos abrir os olhos. Hoje, 1/3 dos presos no Brasil estão presos por tráfico de drogas. Agora, o que a lei diz? Se você olhar lá a legislação, a lei diz o seguinte, que o juiz vai diferenciar o usuário de traficante de acordo com as condições sociais, de acordo com as condições pessoais, de acordo com os antecedentes. Então é claro, né? Se o garoto é negro, mora na favela, pode estar portando uma pequena quantidade de droga, ele vai ser preso como traficante, né? Se ele é branco, mora na Zona Sul, frequenta a PUC, né? Ele pode carregar 1 quilo de cocaína, que ele não vai ser considerado. A gente tem vários casos históricos aí para provar isso, né? O Meu Nome Não É Johnny é um exemplo. O garoto foi preso com 6 quilos de cocaína. No entanto, ele foi para o Hospital de Custódia de Tratamento Penitenciário porque alguma coisa estava ruim na cabeça dele. Mas, afinal de contas, é um garoto rico, né? Com 6 quilos de cocaína, não, isso não é normal. Então, vamos botar ele lá no hospital para ser tratado, né? Agora, se for o garoto negro da favela com 6 quilos de cocaína, vai mofar 20 anos na cadeia. Mas o que fazer? Regularizar a droga? Melhorar o sistema carcerário? Ter mais CUFAs? Ter mais afro-reg? O que fazer com mais e mais cocão? São muitos cocão, são muitos Wendel, são muitos Lucas, são muitos Gabriel. Só no Complexo Alemão esse ano foram mortos mais de 16 jovens abaixo de 17 anos pela polícia. Não chegaram nem pra cadeia. Eles não estão nem levando preso mais, já está levando morto. Metade das causas de morte de meninos de 16 a 17 anos é por homicídio, né? E uma parte significativa é homicídio cometido pela polícia, né? Então, e aí alguém nesse comentário da UPP disse: o Estado não está dando a prioridade necessária. Esse é o primeiro ponto, né? A questão não é uma questão de segurança pública, ou melhor, a questão do direito à segurança não é uma questão que se reduz à polícia. Muito pelo contrário, a polícia é a ponta, né? Mas uma estratégia que garanta o direito à segurança a toda a sociedade, né, tem que vir, começa com um engajamento do Estado como um todo. E o problema não é o jovem, o problema não é a gente focar em soluções tópicas e pontuais para resolver o problema daquele garoto. Claro que é importante todos esses projetos a partir da sociedade, por quê? Porque eles provocam o Estado. Quais são os direitos das crianças e adolescentes? São absolutamente ignorados pelo Estado brasileiro, né? Quer dizer, um Estado que não cumpre, né, com aquilo com que ele se comprometeu, né, quando baixou o Estatuto da Criança e Adolescente. Quer dizer, esse Estado que não cumpre o que prometeu, vai lá e diz: não, né, você não recebeu educação, eu não te dou oportunidade, mas eu vou te privar da liberdade. Eu vou reduzir a maioridade penal porque você vai ter que pagar pelo que você fez. Agora, ninguém pensa em cobrar do Estado o que ele não fez, né? Quer dizer, é essa que é a grande contradição que a gente vive, né? Então ficam as ONGs com todo o trabalho maravilhoso, culpa, enfim, a ProReg, o pessoal da Maré, né? Há inúmeras ONGs lá no Alemão fazendo trabalho maravilhoso, o Papo Reto, a Lúcia Cabral, né? Tem tanta gente legal fazendo trabalho no Alemão e nessas favelas todas, o Binho lá na Vila Aliança, mas sabe, isso é uma gota d'água, né? Porque o que a gente precisa é de escala, que esses projetos sejam projetos que possam abranger um número muito maior de jovens. E isso só o Estado vai poder fazer, não é aonde que vai fazer. Eu vou compartilhar em resumo básico do que acontece hoje dentro do Complexo Alemão. O que é a tristeza disso tudo?
com essa construção do amor, de acreditar na resistência, da multiplicação, de compartilhar as mínimas sabedorias que a gente tem para que isso fortaleça o outro, durante anos isso foi acontecendo, no processo de ONGs, instituições, pessoas que faziam algum trabalho. Quando a pacificação chega, e agora no momento onde ela, pós-quebra de Ike Batista, pós-quebra de vários parceiros, o governo sozinho não sustenta essa política que gera muito gasto e nenhum retorno, a UPP dentro do Complexo do Alemão, ela, por sobrevivência do próprio policial em um território também hostil para ele, se tornou uma outra facção. Então a gente diz que a gente tem o tráfico no Complexo do Alemão e tem a polícia que se torna um grupo de milícia, um grupo de resistência. Hoje, quando perguntam, o Complexo do Alemão melhorou ou piorou? A gente diz que está muito pior. Mas você apoiava o tráfico? Não. A parada é muito além de polícia e bandido. A situação é muito além da arma desses dois pobres apontados um para o outro. Sabe? Só que o que acontece? Há um grande avanço exatamente disso, do ódio. Hoje a gente tem uma guerra do tráfico que não dá lucro, da polícia que não traz solução. Em torno de quê? Por quê? Ninguém sabe. Sabemos sim. Quem trabalha, quem está acompanhando sabe que cada vez que tem um cavelão na favela, que cada vez que a mídia comunica a violência, a mídia lucra, o Estado tem como investir na Secretaria de Segurança e através disso fazer seus esquemas de desvio de dinheiro dessa secretaria que é a mais rica no Estado, muito acima da educação e da saúde. E no Complexo do Alemão, por conta dessa negação de diversas situações que o Kleber colocou, com polícia dentro de escola, há hoje a ocupação, todos os espaços de esporte, cultura, lazer e educação do Complexo do Alemão estão ocupados com base policial ou acampamentos improvisados de polícia, e isso é a nossa maior tristeza, pós a pacificação, pós a chegada da UPP, que todo aquele trabalho, aquela linha tênue, difícil de equilibrar, de tentar ocupar a cabeça dos nossos jovens, isso caiu. O nosso castelo de areia foi derrubado. E hoje o tráfico no Complexo do Alemão, ele não voltou apenas a ser jovem, como voltou para a base de 15 anos para baixo. Tudo isso por conta dessas negações. Então essa é a realidade que a gente vive dentro das favelas. Enquanto a educação não for valorizada nesse país, infelizmente vai ter que se construir muito mais presídios, né? E aí você gasta muito mais para se manter um preso dentro de um sistema prisional do que se manter uma criança numa escola. Eu acho que existe uma confusão muito grande, talvez na cabeça da Secretaria de Segurança entre ocupar e pacificar. Hoje a gente tem muitas favelas ocupadas e nenhuma delas pacificadas. É um grande erro deixar que a segurança ou a pacificação fique na mão apenas dos policiais. Eu gostaria muito, eu sou um morador da Cidade de Deus, foi a favela que recebeu a segunda UPP do Rio de Janeiro, e infelizmente, vendo de perto, a gente viu chegando a polícia, mas eu gostaria de ver com a mesma ostensividade que a gente viu o Caveirão, viu os policiais armados, a gente viu isso também exércitos de agentes sociais, de professores, educadores, pessoas que tiveram outros tentáculos do governo. Mas a polícia é o primeiro a chegar, na maioria das vezes é o único que permanece. A gente está vivendo dentro de alguns espaços, não só no Complexo do Alemão, Baixada e outras favelas, uma guerra do ódio pelo ódio, muitas vezes sem proposta, sem motivo e nem dinheiro envolvido nisso tudo. É o simples jovem que o irmão dele foi assassinado pelo tráfico, porque ele tomou um tapa na cara indo para a praia, e o policial que também morreu nessa guerra do pobre contra o pobre, e a família dele está com ódio, com vingança. A gente tem que quebrar esse ciclo do ódio, a gente tem que quebrar esse ciclo da violência gratuita e pior, entre nós, entre os pobres. Eu vejo essa situação toda como a gente ali na favela, no alto da favela está um cara sem camisa, de chinelo, de bermuda, com um fuzil na mão, mas atrás dele está a mãe dele orando, os filhos chorando, e lá no pé da favela tem um cara fardado, pobre, preto também, na mesma situação, armado, preparado para subir para uma guerra contra aquele outro, e atrás dele a mãe orando, a família chorando, e por cima desses dois a marionete lá guiando a gente para a gente se matar. Porque é isso que parece. A gente tem que multiplicar, ocupar os espaços com essa discussão. Por que isso acontece? O menor, então por que o menor faz arrastão? Que situação? O que está sendo negado para uma pessoa chegar a um extremo de eu vou ali na lagoa matar alguém, eu vou na praia roubar, e é isso que eu vou fazer da vida? Para chegar a esse extremo, tem muita coisa errada que veio acontecendo antes disso. Eu acho que é aí que a gente tem que começar a se questionar. O que não aconteceu? Ver o resultado é fácil, mas pensar o que está atrás disso é que é o difícil. E é esse o esforço que a gente tem que fazer. Quebrar na raiz para que não continue, para que amanhã não seja você ou eu próximo a
ser vítima de bala perdida em algum beco da favela. Tá todo mundo culpa o policial. O policial também é vítima. Infelizmente é vítima. O cara pega lá um outro, faz uma prova, bota 6 meses lá estudando, aí bota um cara que nunca pisou na favela, pra andar na favela. Porra, onde que todo. Aí tirando lá, a gente sabe o perigo que tem. Eu acho que a gente tem um excesso de Estado e uma escassez de pátria. Estado e pátria não são a mesma coisa. Na nossa educação cívica, que a gente promove nesses debates, que a gente deve promover com esses debates, é uma educação de tomada de decisão cívica, a gente considerar o que é Estado e o que é pátria. Falta pátria no nosso Brasil. Nós vivemos num país que até pouco tempo racismo era política oficial de governo. Hoje os homens do asfalto não conseguem nos permitir cota em universidade, obriga para que a gente não tenha, como se não fosse um direito nosso, porque a gente não está aqui reclamando do branco, a gente está aqui reclamando do Estado, que escolheu que os nossos pais fossem violentados por todas as tragédias e não permitisse a emancipação dessas pessoas. Você se vê como marrom bombom, eu me vejo como mulato, o outro ali se vê como escurinho, o outro se vê como marrom noturno, e a gente não se identifica como pretos. E na verdade, quando você fala desses jovens, quando você fala da população carcerária, dos marginais, é a reprodução de tudo isso. 87% da população de rua fora de pretos, estão se reproduzindo feito ratos. E aí, se você não tomar uma atitude em relação a esse grupo, você não tem solução de nada, porque nós, pretos, é que somos mais vulneráveis e reproduzimos mais essa violência e sofremos mais com essa violência. Nós é quem mais matamos e nós somos os que mais morremos. Meus filhos hoje não foi para a escola porque esse tiro estava comendo. E eu não deixei meus filhos ir para a escola, porque eu fiquei com medo de não voltar. Mas tem meus alunos que passam por isso. Tem alunos que vão para a aula para esquecer a fome. E muitas vezes eu não posso ajudar. E a gente vai batendo em porta em porta. Tá? Eu vim aqui perguntar como mãe o que fazer quando ouvir tudo isso e vai vir a eleição. Eu vou tentar pegar a pessoa melhor possível que eu acho que vai melhorar o meu país e não melhora. Eu vim aqui perguntar como mãe o que fazer, que a minha esperança está acabando. E eu tentei parar meu projeto e eu vi aquelas crianças, tia, eu te amo. E eu falo assim, se eu parar, vai ser um que vai estar morto ou vai estar preso. Eu tenho no meu braço uma tatuagem chamada Acredite, desse tamanhão aqui. Ela não está aqui porque eu acredito muito, não. Pelo contrário, é porque eu desacredito todo dia, toda hora. A cada segundo que eu vejo um monte de parada errada, um monte de situação difícil dentro da realidade que cada um de nós vive. Só que quando eu vejo você ou esse tanto de pessoas aqui preocupadas ou fazendo alguma coisa, isso aqui passa a fazer sentido. Porque hoje você compartilhou conosco a pergunta, o que a gente faz? Mas eu tenho certeza que diante das 34 crianças que você cuida, mesmo você sem ter resposta, quando ele perguntar alguma coisa ou dizer que está com medo, você vai dizer, eu vou descobrir, eu vou resolver. E é isso que é a potência do nosso trabalho. É isso que a gente está fazendo aqui hoje. É isso que a gente faz todo dia na nossa vida. É buscar incansavelmente formas de mudar aquilo, por mais que a gente não saiba a resposta, mas a gente sabe o que a gente não quer mais. E para finalizar, eu queria compartilhar uma poesia. Antes de eu entender a escola como um espaço de educação, eu sou um desses jovens que entendeu como um espaço de recreação, de conhecer um alimento. Nessa cidade sangrenta, violência dá ibope. Muito lucro e discurso em cima do sangue do pobre. Direitos humanos garantem o direito à vida, segurança, educação, saúde, moradia, trabalho, lazer, alimentação, igualdade, previdência social, proteção, liberdade, universalidade, pois se aplica a todas as pessoas. Indivisibilidade, não se fragmenta, porra. Interdependência, por ser indispensável, imprescindível para sempre, inalienável, pronunciação difícil, apenas palavras, pois nas favelas todo dia elas são violadas, desrespeitadas por quem dizem vir para proteger, atropeladas por quem grita servir e proteger. Tá tudo errado, tudo ao contrário. Tantos amarelos estão sumidos ou assassinados. É isso.